Olá pessoal, tudo bem? Como estão todos vocês? Tudo beleza? Graças a Deus. Bom, é, em primeiro lugar, acho que você viu aí no título, talvez seja algo meio novo, meio diferente. É, a gente, nós teremos que dar uma breve pausa na nossa série Logos sobre a Aliança, tá? Porque surgiu aí agora um novo projeto onde nós estaremos inseridos nas próximas 3 semanas, mais ou menos, e nós estaremos fazendo um estudo específico sobre Marcos. Então nós resolvemos focar em Marcos. A gente faz uma pausa no tema aliança, tá? E vamos dar aqui uma focada em Marcos. E logo depois que a gente voltar, que a gente terminar Marcos, ao longo dessas semanas, nós voltaremos normalmente com o tema alianças. Então, o nosso convite é o seguinte: relembre o que falamos até aqui sobre aliança, guarde o que nós falamos até aqui sobre aliança. Nós praticamente fechamos o Pentateuco sobre aliança. Então, entenda bem, aproveite este tempo para entender bem em relação ao Pentateuco, a aliança no Pentateuco. Aproveite essa pausa para organizar as ideias e, uh, e compreender bem a aliança no Pentateuco. Como que funcionava, o que acontecia. Aproveite para estudar esse tema dentro do Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio. Tá? Perfeito. Então hoje nós falaremos um pouco sobre Marcos capítulo 1. Tá? Marcos capítulo 1. E eu vou tentar aqui, como são muitos textos, não vamos ler estes textos. Convido para que você faça a sua oração, para que você se prepare, para que você leia Marcos capítulo 1, ou antes ou depois, tá? Mas leia. Também teremos os textos, a mesma coisa, vai ter o texto no Instagram, no Facebook, aqui na descrição, normal. Leia Marcos 1, tá? Antes ou depois. E vamos conversar, interajam conosco e reflitam nesta mensagem. Então eu vou tentar aqui passar um panorama geral do que eu compreendi. Isso aqui é uma visão particular. Por isso que eu peço que vocês interajam. Deixem nos comentários o que você achou de diferente, o que você discorda, o que você concorda, se você quer complementar algo. Essa aqui é uma visão que eu estou tendo, o que me chamou a atenção ao estudar Marcos capítulo 1. E assim será até Marcos 16. Perfeito. Então, vou tentar passar algo que eu percebi de uma forma mais geral, e depois eu pontuo do que mais me chamou a atenção. Começando Marcos capítulo 1, é um capítulo que possui aí 45 versículos. Então é um capítulo relativamente extenso, né? Comparado com os outros evangelhos, a gente vê que ele é muito mais direto, né? Você abre lá no capítulo 1, ele já começa falando de João Batista, e ele já vai indo rapidinho. Já vai, e João fala de Jesus, aí você tem o batismo de Jesus, a tentação de Jesus. A tentação de Jesus, para você ter uma ideia, em Marcos, tem 2 versos. É o verso 12 e o verso 13. Pessoal, peço perdão aí se tá tendo barulho por fora. Tá aqui, estamos gravando de tarde, então tá rolando aí o mundo aí fora, apesar da pandemia. Bom, vamos voltando aqui. Quando a gente vai para Marcos capítulo 1, a tentação de Jesus é só o verso 12 e o verso 13, enquanto em Mateus é um texto muito maior. Muito maior. E lá no capítulo 4. Então em Marcos a tentação está no capítulo 1, em Mateus está no capítulo 4. Então eu percebi Marcos um tanto quanto mais rápido, mas direto ao ponto. É pum, 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 é isso, é isso, é isso, é isso. Porque ele não quer focar nisso aqui. O foco de Marcos não é isso aqui. E assim é no capítulo 1, muito rápido, muito direto.
vai desse, já pula para esse, vai aqui, foi assim. Ele fala o mínimo. Fala o mínimo. Fala o mínimo. Né? E logo no capítulo 1 ele já entra nos milagres. Para você ter uma ideia do quanto Marcos, eu achei Marcos direto, quando você pega o capítulo 1 e lê o verso 1, Marcos 1:1 diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em Mateus, eu tenho uma genealogia de aproximadamente 17 versos. Por quê? Para mostrar a linhagem divina, né? Para mostrar que Jesus era o Messias. Então eu tenho um trecho ali de mais ou menos 17 versos para mostrar que Jesus é o Messias. Para construir um raciocínio, para que os leitores lessem e pudessem entender que Jesus é o Messias. Em Marcos, no capítulo 1, verso 1, ele já fala: Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele não está se preocupando em mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Ele já chega falando: ó, é o seguinte, aqui é de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ponto. Ele não vai tentar convencer, ele não vai dar prova, ele não vai argumentar, ele não vai fazer nada. Ele fala: ó, Evangelho de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Ponto. Ele é bem direto. Então eu achei muito interessante esse Marcos, ele vai direto ao ponto, porque este não é o foco do seu evangelho. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais algo a se ressaltar aqui, né? No contexto geral de Marcos. Eu acho que é bem isso. O que mais me chamou a atenção nessa questão geral foi a rapidez, né? a dinâmica do primeiro capítulo de Marcos, onde ele já entra nos milagres logo no capítulo 1. Muito bem, vamos ser um pouco mais pontual. Primeira coisa que me chamou muito a atenção foi a parte de João Batista no verso 2 até o verso 6, né? Onde mostra ali o que João Batista fazia, e se a gente trouxer para os nossos dias de hoje, é o papel de cada cristão, é viver, é fazer o que João fazia, o que João Batista fazia. Preparar o caminho para o Senhor, preparar discípulos para o Senhor e levar pessoas ao arrependimento. Por isso que é importante você ler o capítulo 1, antes, durante ou depois do vídeo, para você poder entender isso aqui. Então a primeira coisa que me chamou a atenção, do verso 2 até o verso 6, que fala de João Batista, é retratado ali o que o cristão de hoje deve fazer. Preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo, preparar discípulos para Cristo e pregar a necessidade de arrependimento, a necessidade de mudança de vida, né? Para preparar pessoas para encontrar Jesus. Primeira coisa que eu achei muito interessante nesse capítulo. Depois, o texto vai seguindo na ordem cronológica. Um pouco mais para frente tem a questão do batismo de Jesus, ali do verso 9 até o verso 11. E eu achei interessante que ali é o momento da ordenação do ministério. Jesus ali recebe o Espírito Santo e começa o ministério. Então ali é como se fosse a ordenação de Jesus para começar o ministério. No verso 12 e verso 13, a tentação de Jesus, mais detalhada em Mateus capítulo 4, se você quiser dar uma lida lá. No verso 14 e 15, ele também dá um geralzão do que Jesus fazia, Jesus também pregava, né? E o verso 15 fala o que Jesus pregava. Tá o seguinte, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Jesus, ele acolhia as pessoas, Jesus estava com os pecadores, mas Jesus também pregava uma mensagem de arrependimento. Jesus também pregava uma mensagem que é necessário mudar de vida. E a lição que nós tiramos aqui é: vá a Cristo do jeito que você está, mas não continue desse jeito. Jesus busca uma nova vida para as pessoas que o seguem. E ele está disposto a ajudar nessa nova vida, né? E Jesus deixa claro em sua pregação que o reino de Deus está próximo, né? A presença de Deus estava ali pelo ministério de Jesus, né? Muito bem. Um pouco mais para frente nós temos Jesus
chamando os discípulos, no verso 16 até o verso 17, até o verso 20, ali Jesus chamando os discípulos, vê que é tudo muito rápido, e nesse chamar discípulos, o que é muito interessante, o que eu achei muito interessante, é o fato de, você vai ler no verso 18, por exemplo. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E é isso que chama muita atenção, sabe? Jesus, ele fala, sigam-me. E os pescadores, aqui Pedro e André, deixam as redes imediatamente. Então não fala que eles ficaram pensando, não, vamos pensar, amanhã eu te respondo. Foi na hora. Isso é interessante porque isso dá a entender que Jesus, ele já era conhecido. Jesus já mostrava uma diferença ali no meio, a ponto de Pedro e André e os outros homens que você vai ver, que Tiago e João também o seguiram, de forma imediata, sem pensar. Então Jesus, ele já havia um certo destaque no meio que ele estava, porque ele fazia uma certa diferença, ele se mostrava diferente, né? E para concordar com essa ideia de que Jesus já se mostrava diferente, no verso 21 do verso 21 até o verso 28, nós temos ali Jesus curando, né, o homem em Cafarnaum, o endemoniado, e Jesus estava pregando na sinagoga, né? E é interessante, enquanto Jesus pregava, as pessoas que estavam ouvindo se maravilhavam. Porque Jesus, ele mostrava uma diferença. O fato de as pessoas se maravilharem com a pregação de Jesus mostra o quanto a religião da época estava errada. Porque Jesus era fora do comum. Jesus, ele pregava ele pregava de uma forma diferente da qual eles estavam acostumados, né? E as pessoas se maravilhavam ao ouvir Jesus, porque Jesus se mostrava diferente. Jesus era fora do costume. Jesus era fora do que eles estavam acostumados a viver todo sábado, no seu dia a dia, no âmbito religioso. E isso é interessante, porque logo no começo Jesus já mostrava uma certa diferença. Ele já se mostrava como diferente. Não como melhor, no sentido de ser melhor, mas no sentido de corrigir o que estava errado. Ele se destacava em meio a uma organização religiosa falha, errada, e ele veio mostrar o certo. E esse certo se destaca perante o erro. Isso é muito interessante. Dentro dessa história também a gente encontra Jesus expulsando o demônio por uma simples palavra. Jesus fala e o demônio sai. Simples. Sai deste homem. E saiu. Ponto. Ponto. Muito, muito fácil. Muito fácil. O poder da palavra de Jesus, que é o mesmo poder que criou o universo. Tudo pela palavra. Pela palavra. E a palavra é tão poderosa que no mesmo capítulo, lá no verso do verso 29 até o 31, nós temos Jesus curando pela palavra, pelo toque. Então no verso 25, Jesus fala e o demônio sai. No verso 31, Jesus toca na mulher enferma e a enfermidade vai embora. Então a palavra de Jesus, o toque de Jesus são extremamente poderosos. Extremamente poderosos, né? E Jesus continua curando sem buscar fama, sem buscar alarde, sucesso, nada disso. Nada disso. Jesus nunca quis se mostrar, nunca quis levar para as pessoas quem ele era. Jesus simplesmente vivia, de boa, né? E Jesus, ele demonstra uma extrema facilidade para expulsar demônios. É pela palavra, mais nada. Mais nada, né? Mostra o poder de Cristo e o fato de que ele é realmente Deus.
essa extrema facilidade de expulsar demônios, né? Simples, pela palavra. E a parte, para a gente fechar, a parte que mais me chamou a atenção de todo este capítulo, e o que mais mexeu comigo, é o trecho do verso 40 ao 45. Eu peço que você leia com bastante atenção. Aqui você vai encontrar um leproso indo a Jesus, clamando a Jesus de joelhos: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus toca neste leproso. Tocar em alguém assim era expressamente proibido pelas leis judaicas. Só que a grande questão é que para Jesus, o amor, a compaixão se sobrepõe à cerimônia. Jesus não está preocupado com a cerimônia, em seguir as regras de etiqueta. Jesus se preocupa em amar, em levar o reino para as pessoas. E isso mexeu muito comigo, e eu peço a Deus para que Ele me ajude a ser compassivo, como Jesus era. Imagina a cena, um homem prostrado aos pés de Cristo, suplicando a cura, e Jesus olhando com amor. Presta atenção no que o verso 41 diz. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe: quero, fica limpo. Mais uma vez, pela palavra, Jesus cura. Mas o que mexeu comigo aqui é a compaixão de Cristo. Então que você possa, que nós possamos ter essa mesma compaixão pelas pessoas que precisam de Cristo, e que nós possamos ser as mãos de Cristo neste mundo. E se você se encontra do lado, você se identifica com este leproso, rejeitado, negado, odiado, excluído, Jesus tem compaixão de você. E Jesus olha para você com olhos de amor. Que nós possamos aumentar estes olhos de amor para as pessoas ao nosso redor. Leia o capítulo e deixa aí embaixo o que mais mexeu com você, o que Deus falou para você. Vamos orar? Pai, que o Senhor nos ensine as tuas lições pelo capítulo 1 de Marcos. E que o Senhor possa falar conosco e nos ajudar a melhorarmos e sermos mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você curtiu, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo para os seus amigos para que possam desfrutar destas bênçãos também. E a gente se vê amanhã. Ou hoje. Talvez hoje. Pelo menos hoje é segunda-feira. Teremos mais um vídeo hoje. E fica ligado nos textos, nos vídeos e em tudo que está no YouTube, no Face e no Insta. Grande beijo. Fique com o Papai do Céu. E que sejamos filhos da luz.